Bom dia a todos e a todas. Vamos fazer o nosso direto aqui da cidade da Guarda, Concelho da Guarda, Distrito da Guarda, aqui das Lameirinhas. Em breve vamos começar novamente a fazer os de Figueiredo de Castelo Rodrigo. Concelho de Figueiredo de Castelo Rodrigo, Distrito da Guarda e Vila de Figueiredo de Castelo Rodrigo. Mas hoje é aqui na Guarda, ainda. Paula Figueiredo, bom dia. Tem som? Ora bem. Primeiro é a leitura das Escrituras, ou seja, os princípios do rei, que hoje sede grato pelas múltiplas bênçãos que recebes, hoje não te zangues, nem critiques, hoje não te preocupes, hoje faz honestamente o teu trabalho, respeita o teu semelhante e tudo o que vive. Princípios do Espiritismo, a doutrina, a evidência. Depois de termos abordado as modernidades da psicofonia e da psicografia, agora é vez de nos debruçarmos sobre a terceira forma de modernidade mais frequente, que é a evidência. Médios videntes são aqueles que são dotados de faculdade de ver os espíritos. Há médios que têm esta faculdade no estado normal, perfeitamente acordados, conservam nela uma lembrança exata, e há aqueles que apenas têm o estado sonâmbulico ou de baixo de concentração, que conduz a um estado próximo do sonambulismo. Esta faculdade não é tão vulgar quanto se julga, é mesmo suscetível de fraude frequente, chega mesmo a ser detida por muitos durante pouco tempo, e não podemos catalogar como modernidade de evidência quando se vê identidades em sonho. Será uma espécie de modernidade, mas não constitui propriamente o que definimos como modernidade, conforme, aliás, é afirmado no livro dos médiuns. Tipos de modernidade de evidência. Dentro desta forma de modernidade podemos distinguir três tipos de médiuns. O médium vidente, que vê de facto com os olhos abertos, como com os olhos fechados, os médiuns videntes que veem somente com os olhos abertos e os médiuns de visão mental. Quanto àqueles tanto veem com os olhos abertos quanto com os olhos fechados, é o perispírito que recebe a imagem do espírito, por isso o médium tanto pode ver com os olhos abertos como com eles fechados. A visão chega através do perispírito e não dos olhos. São vulgarmente conhecidos como médiuns clarividentes, e a modernidade é conhecida como a clarividência, são raros. Quanto aos segundos, a causa da evidência está nos olhos do médium. Os olhos tornam-se sensíveis sob a ação dos fluidos do espírito, que quer se deixa ouvir dessa forma, o médium vê através da projeção mental. No terceiro caso, são mais frequentes, o médium vê as identidades de baixa concentração e descreve-as em pormenor. A duração da modernidade de evidência. A modernidade de evidência, como já referimos, além de rara e de curta duração, não podemos dizer que o médium vidente mantém essa característica por muito tempo. Ele pode vir desenvolver outros tipos de modernidade, mas não deixa de ser importante para a comprovação de outras formas de modernidade, a sua fidelidade, que os médios videntes possam confirmar as comunicações. Formas de clarividência. A modernidade de clarividência, como dissemos, é a faculdade que permite aos médios ver com os olhos abertos, quer com os olhos fechados. É chamada por alguns autores de visão hiperfísica. Poderá ser subdividida em evidência ambiente ou local. Evidência no espaço, tubo astral, desdobramento, evidência ambiental local. É aquela que se verifica no próprio ambiente em que se encontra o médio a respeito aos factos, se verificam ali mesmo naquele local, será de grosso modo a faculdade no estado inicial. Evidência no espaço, a faculdade em que o médio vê cenas, quadros, sinais ou símbolos em pontos distantes do local onde se opera o trabalho. Esta forma de evidência pode ser obtida de dois modos, tubo astral e desdobramento. Tubo astral é o processo em que se verifica a polarização do número de linhas paralelas de átomos astrais em que vão do vidente à cena que deve ser vista. Desdobramento, mediante o qual o espírito do médium é abordado momentaneamente do seu corpo físico, ou melhor dizendo, historizando-se, levando ao local da cena observar a visão que é nítida e completa. Evidência no tempo, quando o médium vê certos representados factos a correr ou já ocorridos noutro tempo. Ocorre que o vidente faz uma representação sequencial lógica da cena, observar a sua reação temporal com os problemas que surgiram. A evidência parte do passado, se prolonga no presente e podem mesmo perspectivar o futuro. Ficamos por aqui. Curso básico de Espiritismo. Eu não sei nada. Só sei que nada sei, por muito que saiba. Agora vamos aqui
abrir a leitura do dia aqui nas escrituras hebraicas. Calhou Hebreus 11. Eloá ocultará, visto como antes da transferência alcançou testemunho de que agradá-lo-á. Ora, sem Elohim é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Javé creia que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Para Molá Noá, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Noá é Noé, preparou a arca pelo qual conduziu o mundo e foi feito herdeiro da justiça que, segundo Emoá, para Emoá Havaian, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o local que havia de receber por herança e saiu sem saber para um dia. Pelo Emoá, habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas de Itchaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperavam a cidade, em fundamentos da qual artífice é construtor, é Eloá. Pelo Emoá, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e dar à luz fora de idade, portanto teve de ser fiel àquele que lhe havia prometido. Por isso também e já amortecidos escreveram tantos em multidão como estrelas do céu, como areia inumerável, que está na área do mar. Todos estes morreram por Moá sem ter recebido as promessas, mas vendo-os de longe e querendo os abraçantes, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria, se ametos a lembrar-se daquela onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Ficamos por aqui. Ao Corão, em português, o versículo do dia. Abrimos aqui, ora bem. Sura de Jonas, 109 versículos. Da fé e do fogo da hiena, nela serão eternos, basta-lhes a Alá, amaldiçosos e terão castigo permanente. Vós hipócritas sois como os que foram antes de vós, eram mais violentos que vós em força, mais privilegiados em riqueza e filhos, deleitavam-se com o seu quinhão, e vós deleitai-vos com o vosso quinhão, como se deleitam com o seu quinhão os que foram antes de vós. Confabulais como eles confabulavam, eles terão anuladas as suas obras na vida terrena e da derradeira vida, estes são os perdedores. Não lhes chegou a história dos que foram antes dele, o povo de Noé, Ad e Talmud, e do povo de Abrão, os habitantes de Madiã e das cidades tombadas. Seus mensageiros chegaram-lhe como evidências, então não era admissível que Allah fosse injusto com eles, mas foram injustos com eles mesmos. E os crentes são aliados uns dos outros, ordenam o conveniente e cobrem o reprovável, cumprem a oração e concebem o zakat e obedecem a Allah e ao seu mensageiro. Desse Allah tem misericórdia por ser Allah e é todo-poderoso e sábio. Ficamos por aqui. Ora bem, o que é que nos falta? Faltam-nos os Vedas. Já vamos passar à leitura das cartas. Calma, primeiro são as escrituras. Capítulo 4, 24. Quem se absorve por completo em consciência Krasna, com certeza alcançará o reino espiritual devido à sua contribuição plena às suas atividades espirituais, na qual executarão a execução absoluta. Nelas tudo o que oferece é da mesma natureza espiritual. Capítulo 9, 7. Filho de Conti. No final do milénio, todas as manifestações materiais entram na minha natureza e no começo do próximo milénio, através da minha potência, eu volto a criá-las. Ora bem, cor litúrgica, branco. Hoje é o dia de Santo Afonso Maria de Ligório. É um dia especial. Afonso Maria de Ligório da Congregação do Santíssimo Redentor. Afonso de Ligório nasceu no dia 27 de setembro de 1696, em Nápoles, Itália. Era filho de pais cristãos, ricos e nobres, que lhe deram todas as condições de estudo, académicos como religiosos. Com 16 anos doutorou-se em Direito Civil e Eclesiástico, atendendo os ricos e os pobres com a mesma igualdade. Entretanto, após anos de profissão, perdeu a sua causa uma grande repercussão social, exclusiva interferência política, das leis humanas às leis de Deus. A situação ocasionou-lhe uma forte ilusão moral e decidiu então abandonar tudo e seguir a vida religiosa.
A princípio o pai não concordou, mas quando viu que Afonso renunciou à herança aos títulos da nobreza, aceitou sua decisão, concluiu os estudos de teologia, foi ordenado sacerdote aos 30 anos em 1726, dedicando-se ao sacerdócio aos mais pobres. Fundação da Congregação do Santíssimo Redentor. Em 1730 decidiu deixar Nápoles para se retirar para o cemitério beneditino da Vila dos Escravos, perto de Carceta. E aí fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, destinada exclusivamente à pagação dos pobres e às regiões da população abandonada sob forma de missões e retiros. Essa experiência teve um sucesso imediato em Nápoles, a ponto de atingir cerca de 30.000 inscritos. Para ser educados, ele mesmo viajou quase todo o sul de Itália, pregando a palavra de Deus e a devoção a Maria. Em 1762, com 66 anos, Afonso Maria foi nomeado bispo da Santa Águeda dos Godos, em Benavente. Após 15 anos, renunciou ao cargo por problemas de saúde. Faleceu com 91 anos. Em 1787, em Nocera Dei, Pagani, Itália, deixou um acervo de 120 livros, tratados entre os mais célebres estão a Teologia Moral, as Glórias de Maria, as Visitas ao Santíssimo Sacramento, além de tratados sobre a oração. Foi canonizado em 1839, proclamado a toda a Igreja por Pio IX. Em 1871 e 1950, Pio XII proclamou padroeiro celestial todos os confessores e moralistas. A oração é: ó Santo Mestre, ó toda a Igreja, concedei-nos a devoção e amor pleno a Deus, capaz de fazer-nos abandonar tudo para servi-lo. Amém. Ora bem, hoje a explicação é das leituras da missa. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem virá a seus anjos e ele retirará o seu reino todos os que fazem o pecar e praticam mal. Depois lançarão na fornalha de fogo, haverá choro e ranger de dentes, e todos os justos brilharão como o sol, o reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 13:40-43. 13:40-43. O Evangelho de hoje, Jesus explica a palavra do joio aos seus discípulos, e nesta explicação Jesus fala com clareza a respeito do que acontecerá no fim dos tempos, nesse grande dia do juízo. Assim como é o joio separado do trigo e jogado ao fogo, os homens maus serão separados dos homens bons e lançados na fornalha do fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, não podemos nos enganar esse dia tão esperado do fim dos tempos, dia do juízo final. Todos nós prestaremos contas das nossas obras aqui neste mundo. Nesse dia toda a verdade será revelada, todo o nosso proceder será colocado diante do grande juiz. Nada, por menor que seja, ficará oculto diante de Deus. Do princípio, neste tempo que estamos agora, podemos até ocultar aquilo que nós fizemos, podemos ensinar e disimular uma vida aparente de bondade e justiça, assim como o joio faz. Consegue crescer disfarçadamente no meio do trigo. Até certo ponto ele consegue estar ali entre os bons e sem ser notado. Contudo, no momento da colheita, a leviandade de uma vida sem frutos, de uma falta de bondade, denunciará essas pessoas que são como o joio. Misericórdia de Deus triunfa na vida daqueles que são capazes de produzir frutos, contribuem com a salvação dos seus irmãos. No juízo final, as pessoas que produziram espinhos ao invés de frutos serão facilmente identificadas, serão separadas. É isso que o Senhor nos fala hoje, porque as pessoas que nada contribuíram com o processo de santificação das outras pessoas, ou seja, pessoas que foram dissimuladas colocando empecilhos, definitivamente foram espinhos na vida de santificação dos outros irmãos. Essas não entrarão no reino dos céus. Deus é infinitamente misericordioso, mas a sua misericórdia triunfa na vida daqueles que se convertem, daqueles que se tornam pessoas boas, aquelas pessoas que são capazes de produzir frutos, contribuem com a salvação de seus irmãos. Portanto, devemos ter isso muito claro. Quem é mau não contribui para a salvação do outro, ou seja, quem peca ainda faz o outro pecar. Esse não será recolhido no reino dos céus. Convertamos-nos e busquemos produzir frutos em vez de espinhos, porque queremos ser bons para os nossos irmãos, porque queremos ajudá-los também no seu processo de santificação. Desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É uma liga do Padre Bruno António. Pronto. Agora vamos aqui aos princípios do Evangelho Mormon. Ainda faltou aqui uma coisa. Falta aqui os Jeovás. Terça-feira, 1 de agosto. Pai, perdoa-os. Lucas 23:34. Provavelmente Jesus estava a referir-se aos seus soldados romanos que pregaram as mãos e os pés dele nas estacas. Jesus não permitiu que as injustiças que sofreu fizessem ser uma pessoa amargurada e ressentida. 1 de Pedro 2:23. Quando estava a ser insultado, não respondia com insultos. Quando estava a sofrer, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Assim como Jesus, precisamos de estar postos a perdoar aos outros. Colossenses 3:13. Continuem a suportar-se uns aos outros e perdoar-se uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra o outro, assim como Jeová vos perdoa liberalmente, vocês devem fazer o mesmo aos vossos irmãos. Algumas pessoas, incluindo os nossos familiares, talvez fiquem contra nós por não entender as nossas crenças ou o nosso modo de vida.
Todos, porém, contêm mentira, talvez contêm mentira sobre nós, nos humilhem à frente dos outros, destruam as nossas publicações ou nos ameaçam agredir-nos fisicamente. Em vez de guardar ressentimento, podemos pedir a Jeová que lhes abra os olhos, que possam um dia aprender a verdade. Há muitas verdades. O Evangelho é a verdade de todas as igrejas, só que não é praticado por algumas. Perdoar não é nada fácil, especialmente quando somos vítimas de grande injustiça, mas se deixarmos que a semente da amargura e o ressentimento cresça no nosso coração, só nos vamos magoar. Quando decidimos perdoar, escolhemos não permitir que as experiências mais nos tornem pessoas amargas. Efésios 4:31. Abandonem todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria, palavras ofensivas, assim como toda a maldade, mas sejam bondosos uns com os outros, eternamente compassivos, perdoando-nos liberalmente uns aos outros, assim como Deus vos perdoou liberalmente por Cristo. Enganar é desonesto. Nós enganamos quando damos menos do que devemos ou quando recebemos algo que não merecemos. Alguns empregados enganam os patrões não trabalhando todo o tempo pelo qual são pagos. Os comuns patrões não são justos com os funcionários, pagando-lhe menos do que merecem. Satanás diz: aproveitai-vos de alguém por causa das suas palavras. Abri uma cova para o vosso vizinho. 2 Nefe 28:8. Tirar vantagem justamente é uma forma de desonestidade. Fornecer mercadorias inferiores ou prestar um serviço de má qualidade é enganar. Não devemos achar desculpa para a nossa desonestidade. As pessoas usam muitas desculpas para justificar a desonestidade. Elas mentem para proteger-se, para que os outros pensem bem delas. Algumas encontram desculpas para roubar, achando que merecem o que foi roubado e pretendem devolvê-lo ou precisam mais dele do que o dono. Outros colam para obter melhores notas na escola, porque todos fazem isso, ou por despeito. Estas desculpas e muitas outras são dadas como razões para a desonestidade, mas para o Senhor não existem razões aceitáveis. O presidente Kimball ensinou que quando nos desculpamos, enganamos-nos a nós mesmos e o Espírito do Senhor já não permanece em nós, tornamos-nos cada vez mais iníquos. Ver Fight precedes The Miracle. Página 234. Podemos ser completamente honestos. Para nos tornarmos completamente honestos, precisamos olhar cuidadosamente para a nossa vida se existem maneiras as quais estamos sendo desonestos no mínimo grau, devemos arrepender-nos delas imediatamente. Quando somos completamente honestos, não podemos ser corrompidos. Somos fiéis a toda a confiança, dever, acordo ou convênio, mesmo que tenhamos de perder dinheiro, amigos ou a vida. Então podemos encarar o Senhor e nós mesmos e os outros sem nos envergonharmos. O presidente José Fitzgerald nos aconselhou: todo o homem deve viver de tal forma que o seu caráter passe incomum pelo mais rigoroso dos julgamentos e que a sua vida possa ser vista como se fosse um livro aberto para a qual ele nada tenha a temer ou se envergonhar. Doutrina do Evangelho, página 29. As escrituras que mostram isso. Falar apenas pelo Espírito da Verdade. Doutrina e Convênios 50:17. Doutrina e Convênios 76, 103, 106. O destino dos mentirosos. Doutrina e Convênios 42:27. Mandamento de não falar mal do próximo. Êxodos 20:15-16. Mandamento de não roubar ou prestar falso testemunho. Doutrina e Convênios 42:20, 84, 85, 59. 6 proibidos de roubar. Doutrina e Convênios 3:2. Deus é honesto. Doutrina e Convênios 10, 25, 28. Satanás engana. Dízimos e ofertas. Será o próximo tema, mas já não deve ser cá desta vez. Vamos falar disto. Ora, vamos lá à nossa leiturinha das cartas. Perguntas e conselhos. Está a ler muito rápido, amigo. Maria Filomena Franco. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Padre José Miguel, vem a mim. Irmão Sousa Martins, vem a mim. Padre Cruz, vem a mim. Reis e Santos, vem a mim para que possam responder. Nossos irmãos, Pai nosso que esteja no seu santificado. Um conselho, Florinda de Souza. Vai receber dinheiro, moedas.
Fátima Rocha, bom dia, vou conseguir emagrecer, obrigado. Sim, vais conseguir emagrecer, sim. Tens é cortar nos carboidratos e nos açúcares. Nas massas, na batata, no pão, mais vegetais e mais fruta. Conselho-me, Ana Figueira Figueira. Deves ouvir música espiritual para te inspirares. Maria de Helena, um conselho. Mari, olha, escreve, por favor, escreve-me in privato. E uma italiana. Vê se não tenhas tantas dúvidas nem tantas preocupações. Está bem? Olha mais para o céu, sem nuvens. Mara Maria Moreira, vida amorosa numa relação. Está tudo para correr bem, Mara Maria Moreira. Olha, não trouxe água. Ai, caramba. Mas só cá tenho já um bocadinho. Já vou bloquear aqui. Pronto, está bloqueada a Mari. Agora já sei bloquear. É na figura, clicar na figura e bloqueia logo. Amália Regina de Oliveira Martins, conselho. Se quiserem marcar consulta, primeiro ligam. Se puderem pagar, pagam. Se não puderem pagar, não pagam. Regina, um conselho. Deves dedicar mais à casa. E tudo o que engloba a casa. Joelma Santos, a vida amorosa vai correr bem, tem fé. Paula Figueiredo, um conselho. Sai os corações. Deves ter amor. Amor incondicional. Maria Cardosa, hoje vou começar um novo emprego. Vai que tudo correr bem? Sim, vai correr tudo bem, Maria Cardosa. Silvia Rodrigues, bom dia, um conselho, obrigado. Bom dia, Genassá. Oh, Cecília, os espíritos guias estão contigo, dos teus ancestrais, dos teus familiares e dos teus antepassados. Quero saber da minha vida amorosa se Carlos Alexandre vai voltar, Patrícia Máximo. Sim, Patrícia Máximo, vai voltar o Carlos Alexandre, sim. Espiritual, amigos. Está tudo bem, Maria Filomena. Bom dia, Sr. Nuno. Conselho para hoje, Dina Gomes. Dina Gomes, vai receber dinheiro. Saem as moedas. Se não for hoje, é em breve. Vida financeira, Cecília Rodrigues. Cecília Rodrigues, os anjos estão contigo para te acompanharem. Helene Galvão, conselho.
Deves ouvir música espiritual, Helene Galvão. Música, principalmente música espiritual. Florinda de Sousa, um conselho. Florinda de Sousa, quando nos vemos ao espelho, devemos olhar primeiro para nós e depois falar dos outros. Cuidado com o que falamos. Quer em pensamento, quer pessoalmente. As palavras têm muita força e muito poder. O que semeamos, colhemos. Cuidado com os pensamentos e com as palavras. Com as palavras, com os pensamentos e com os sentimentos. Muito cuidado. O que semeamos, colhemos. O que plantamos, colhemos. Bom dia, Marlene Freitas. Estou a trabalhar. Quando é que vou mudar de trabalho? Vais mudar de trabalho em breve, Marlene Freitas. Então hoje tenho o teste de ISP. Como vai correr? Fernanda Pinto. Filomena Pinto, digo. 10/7/73. És do meu ano, Filomena Pinto. O teste vamos umas dificuldades, mas vai superá-las. Vai correr bem. À partida, Filomena Pinto. Minha irmã vai ficar com o companheiro dela? Sim, Cecília Rodrigues, vai ficar. Cristina Santos, a prova vai correr bem? Cristina Santos, vejo muitas dificuldades, duvido. Espero estar enganado. Está bem, Cristina Santos? Gratidão. Vamos lá partilhar. Tina Gomes, a saúde. Exames ou parceiros médicos que deve fazer, Tina Gomes. Mas em princípio vai superar se aparecer alguma doença, mas não me dá que seja grave. A irmã vai ficar com o companheiro dela? Sim, vai ficar. Bom dia, vou conseguir resolver a situação escolar da minha filha, Sandra Moutinho. Sim, Sandra Moutinho, vai resolver sim. Bom dia, vou conseguir resolver. Sandra Moutinho já respondia. Ana Soeiro, bom dia. O espiritual está bom, Ana Soeiro. Vamos lá ver aqui um conselho espiritual. O espiritual diz que deves apostar em várias áreas, não só numa. Parece que tens tendência a desenvolver vários dons, Ana Soeiro, várias modernidades, não só uma. Bom dia, seu Nuno Dia. Bom dia, António Duarte. Gomes, bom dia.
Mas é melhor ligares para mim na Soeira em privado, está bem? Depois de acabar o direto, para tirarmos isso tudo a limpo. Para ver se há para aí um encosto e a modernidade algum encosto que não deixa crescer a tua modernidade. Delgado, bom dia, Sr. Nuno Manuel Delgado, queria saber da minha vida em... A minha vida deve ser de um modo geral, não explicas bem, Manuel Delgado, deixa lá ver. A tua vida vai melhorar, Manuel Delgado, vê-se grande proteção de Deus, a tua fé em Deus vai superar situações, mas depois volta aqui a ver mais, a tua vida é de altos e baixos, deves ter uma modernidade um pouco descontrolada, não consegues controlar, ou uma santidade segundo a Igreja Católica que não consegues controlar muito bem. Há um grau de unção que não consegues controlar muito bem. Bom dia, Vera Pinto. Bom dia, Jorge Fernandes, aí para a Alemanha. Está tudo bem? Já estás de férias em Portugal ou quê? Se quiseres podes vir visitar-me, fica de Castelo Rodrigo. Enorme prazer em conhecer-te pessoalmente. Faz lá a pergunta, Jorge Fernandes. Isabel, bom dia. Bom dia, Catarina Isabel. António Duarte vai receber da Segurança Social a resposta positiva. À partida sim, António Duarte. Sim, vai receber. Vai demorar um pouco, mas vai receber. Uma positiva a resposta. Não sei o que se passa com a minha vida. Cada vez ando mais para trás, Lúcio Fonseca. Tens que ter fé, Lúcio Fonseca. Rezar o terço. E pedir a Deus o que queremos. Ou ler os salmos e pedir a Deus o que queremos para a nossa vida. E agradecer como se já o tivéssemos. Quem pede, Deus o ouve. Bater à porta e a porta se abrirá. Bater à porta de Deus. Clamar a Deus. Deus ouve sempre. E dá-nos o melhor para nós. Às vezes não é o que nós queremos, mas pronto. É o melhor que Ele entende. Às vezes perdemos tudo para voltar a ganhar. Quando aceitamos Deus pelo amor, vamos aceitá-lo pela dor, pela desgraça e pelas doenças. Temos que obedecer a Deus, é sempre assim. O que plantamos e semeamos, colhemos, cuidado. Um dia, Sr. Nuno, José Delgado, queria saber da minha... Como é que é? Da minha vida. Deus é que manda, o livre-arbítrio é relativo. Por causa das pessoas pensarem que têm o livre-arbítrio, é que o mundo anda como anda. Podem fazer tudo o que querem. Que Deus perdoa tudo. O Sr. José, ou lá como ele se chamava, as coisas estão para correr mais ou menos. Luís Filipe, bom dia. Ruto Mosquito, um conselho. Vais receber dinheiro, Ruto Mesquita. As moedas. Cristina Nascimento, um conselho. Oh, Cristina Nascimento, vais ter abundância na tua vida e crescimento. Sandra Moutinho, um conselho. Cristina. Sandra Moutinho, um conselho. É isso.
Sim, Luís Filipe, deves insistir. O conselho para... Agora perdi-me. Bem, o conselho para quem eu falei, para a Sandra Moutinho, deves ouvir música espiritual. Meditares com música espiritual, para as coisas melhorarem. Anabela Cardoso, um conselho. Sandra Moutinho, já dei o conselho, ouvir música espiritual, para meditares. Anabela Cardoso, um conselho. Deves dedicar mais à casa e tudo relacionado com a casa. Casa e família. Conselho gratidão, Lourdes Fonseca. Fonseca, um conselho, também deves ouvir música espiritual e meditar. Com música, para as coisas melhorarem. Vais ao YouTube e procuras meditações. Tem lá com músicas. Rosângela Quinquio, relacionamento com o Irinaldo Silva, relacionamento sério? Sim, ainda há relacionamento sério. Estava a falar do Luís Filipe. Até o próximo ano vou conseguir engravidar, Dina Gomes. Sim, Dina Gomes, vais conseguir engravidar sim. E talvez de gêmeos. Sr. Nuno, eu ando desesperada da vida, não sei o que é de fazer, só tenho a ajuda de Deus. Manuela Delgado. Tens que ter fé, Manuela Delgado. Rezar o terço de manhã à noite e pedir a Deus o que queremos para a nossa vida e agradecer como se já o tivéssemos. Ou ler os salmos e pedir a Deus o que queremos para a nossa vida e agradecer como se já o tivéssemos. Não chega a rezar ou ler 100 vezes, rezamos ou lemos 500 vezes ou 1000 vezes. Deus tem que nos ouvir. Vigiar e orar, era o que Jesus dizia, é sempre insistir. De pleno contacto com Deus. Não desviar o pensamento de Deus. Para as coisas correrem na nossa vida. Para a lei da atração funcionar. Pedir constantemente. É o vigiar e orar que Jesus defendia. Mas ele encontrou os discípulos a dormir, eles não vigiaram enquanto ele foi orar, quanto mais nós. Conselho, Lopes Emília. Não podemos desanimar, caímos, mas a gente levanta-se. Temos que lutar pelo que queremos, Lopes Emília. Conselho é que deves também ouvir música. Está a sair muito esta carta, não sei porquê. Música espiritual, Lopes Emília. Opa, se eu não tenho meu marido doente, agora estou eu. O que se passa? Então, não sei, Manuel Paiva. Liga para mim em privado a ver se sai algum encosto ou alguma coisa, ou alguma bruxaria. À partida não me dá nada, mas nunca se sabe, não é, Manuel Paiva? Com o nome completo vê-se melhor. Se não puderes pagar, não pagas nada. Comigo é assim. E nem nos trabalhos pagam, se não puderem pagar. Eu tenho muitos trabalhos no meu YouTube, no Farias Miguel Arcanjo. No meu canal de YouTube tem lá mais de 600 vídeos. É uma questão de verem e procurarem. E podem subscrever o canal, que é o melhor canal de esotérico do YouTube. Não tem muitos subscritores, mas vai tendo alguns. E eu mais vídeos lá vou pôr. Quero chegar aos 1000 subscritores, tenho que chegar. É uma meta que eu tenho que alcançar. Em termos de rituais, de certeza já não estou com ideias de lá pôr muito mais que lá por aí.
Manela Paiva, agarra-te ao Dr. Sousa Martins, que ele é muito milagroso para as doenças. Bem, vamos lá. Está muito fraquinho. Vamos ver se sobe. Quantas partilhas e comentários temos? Dina Gomes, o meu casamento está para durar e o meu marido gosta. Sim, o teu casamento está para durar e o teu marido gosta de ti, sim, Dina Gomes. Tem fé. Anda sempre a duvidar. A dúvida mata o milagre e traz a desgraça. A gente tem que acreditar e ter fé plena, convicção plena, acreditar. Isso é que é verdadeira fé, sem dúvidas. Filipe Costa, um conselho. Ao Filipe Costa, sai os corações, deves ter amor incondicional por os teus irmãos. Amar todos. Quando, conforme julgamos e medimos, assim somos julgados e medidos. Cuidado. Não ver a vista, o algueiro na vista do nosso irmão e não ver a grande trave que temos na nossa vista. Ou seja, apontar os pecados para o nosso irmão e não ver os nossos pecados ainda maiores que temos. Todos temos telhados de vidro. O Ilan Bruno Santos me procura Josiana. Sim, ele te procura Josi Alves. Então está tudo a ir embora? Vai tudo trabalhar, é? Eu já estou a trabalhar, mas pronto. Bom dia, Maria Gouveia. Podes, Maria Gouveia, faz lá a pergunta. Exato Lopes, bom dia.
Espiritual, Sandra Motinho. Sandra Motinho, espiritual está bem. Deves-te desenvolver, abrir o terceiro olho. Dedicaste mais, tens que aprofundar mais a espiritualidade. O relacionamento com Daniel Lima vai terminar. Maria Gouveia. Não vejo que termine. Olga Pinto, bom dia, Olga Pinto. Bom dia, Olga Pinto. Lisete Lopes, saúde. Rins e doenças nervosas. Pois, Maria Gouveia, tem que ser trabalho. E como isto está hoje em dia, ainda temos de estar graças a ter trabalho. E ganhar alguma coisinha. Mas os tempos não estão nada famosos. Ana de Magalhães está assistindo, bom dia. Bom dia, Nuno. Bom dia, Ana Magalhães. Ana Magalhães. Quantos comentários e partilhas temos? Digam lá. Minha mãe está bem de saúde ou está no hospital? Olga Pinto. Eu penso que a tua mãe está bem, mais ou menos bem de saúde, Olga Pinto. A minha é que está no hospital, com pulmonia. Eu tenho que ir a visitá-la, mais logo antes de ir embora.
Sr. Nuno, queria saber se o Nuno Alexandre Martins vai acabar por me assumir Ana Coelho. Sim, Ana de Magalhães, vai acabar por te assumir, sim. Tem fé, Ana Coelho. Bom dia, Lucia Melo. Humberto PT, bom dia. Bem, então vamos falar aqui mais um bocadinho. A doutrina da Santíssima Trindade. Jesus ordenou aos apóstolos para batizar em nome das três pessoas divinas, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está na Bíblia. Ao contrário da gente diz que não. Mateus, que é o Deus único e o Deus vive só. 28, 18, 20. Ao terminar a sua carta aos Coríntios, São Paulo pede a proteção da Santíssima Trindade do seguinte modo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 de Coríntios 13, 13. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Deus revelou esse sublime mistério e manifestou-se em plenitude no batismo de Jesus. O texto de São Mateus 3, 16, 17 diz-nos que Nosso Senhor foi batizado por João Batista. Os céus abriram-se e veio sobre ele o Espírito Santo. Deus Pai apresenta solenemente Jesus ao mundo. Uma vez batizado, Jesus saiu da água, eis que os céus se abriram e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. Uma voz vinda do céu dizia: "Este é o meu filho muito amado, no qual pus minha complacência." Ao longo de toda a Bíblia encontramos muitas outras situações que nos revelam a existência de três pessoas divinas e distintas entre si. Constituem um Deus verdadeiro, único, Pai, Filho e Espírito Santo. Santíssima Trindade. 1 de Pedro 1, 2. João 14, 16. 14, 26. 15, 26. Romanos 8, 14, 17. 15, 15, 16, etc. Liliana, vou curar do cancro. Liliana Gonçalves. Tens que ter fé, Liliana Gonçalves. Imaginar que estás a arrancar o cancro e a lançá-lo ao mar. O poder da fé e da visualização tem muito poder. Deus com fé unida a Deus, a nossa mente humana é capaz de fazer grandes milagres. Tanto pode destruir como construir. A partir assim, vejo grande proteção de Deus. E vejo talvez seres operada ao cancro para tirar. Olga Pinto, um conselho. Olga Pinto, um conselho. Os anjos estão contigo, Olga Pinto. Humberto PT, como vai ser o meu mês de agosto? Muito te preocupas tu, Humberto PT. Tens que ter calma. Humberto PT, o teu mês de agosto vai ser mais ou menos. Mais favor. Melhor, mais ou menos. Melhor do que pior. Mistérios do Tarot, Olga Pinto, consulta gratuita.
Não conheço estes mistérios do tarô. Graças a Deus. Já vou bloquear. São tão bons que façam os seus diretos. Deem a cara, como eu dou. Não tenham medo. Dar a cara. E mostrarem os conhecimentos. Se os têm, mas é que muitos nem os têm, vá. Eu só sei que nada sei. Eu sei que é burlas. Isso é que ainda me falta descobrir se são alguns africanos que fazem que entram a fazer-se passar por videntes, são piratas informáticos, se são empresa pessoal que não gosta dos videntes e quer acabar com os diretos dos videntes. Isso é que ainda falta descobrir. Ou são mesmo vigaristas. Quem quiser marcar consulta é ligar sempre primeiro para mim. Perguntar se eu mandei alguma mensagem ou não. Só tenho 2 Facebooks, um com a fotografia do Padre Miguel, outro com a fotografia do Dr. Sousa Martins. E com a minha foto, não é? Eles também precisam de viver, não é, Ana Magalhães? Mas pronto. Só cai quem quer. Mas até já o meu Facebook clonaram. Subscrevam o canal de YouTube Nuno Farias Miguel Arcanjo, é o melhor canal esotérico. Tem lá muito sobre religião e esoterismo. Tem rituais, tem explicação do tarô de Marselha, tarô cigano. Lia Nogueira, bom dia. Depois de acabar o direto, podem marcar consulta. Ou tirar dúvidas, queiram. Até às 10 horas vou ter tempo para vos atender. Depois vou-me embora. Vou visitar a minha mãe ao hospital que está com pulmonia, que é o Hospital Dr. Sousa Martins. A Esmeralda Madeira. Peço que orem por ela e rezem por ela. Para melhorar. Ou mandei um bocadinho de reiki para ela. Ivone Faga Pereira está assistindo. Bom dia. Fizeram um trabalho esses dias para me fazer mal. Gratidão, Margarete Santos. Fizeram nada. Margarete Santos. Ninguém fez nada. Não me dá a partida. Mas se quiseres tirar as dúvidas, ligas para mim em privado que já se tira as suas dúvidas.
Bem, às 9h10 vamos acabar o direto. Quantas partilhas temos e comentários? Digam lá. Vai correr bem a minha operação às tendinites. Gratidão, Ivone Faraga Pereira. A partir sim, deixa-me lá confirmar com as cartas. Sim, a partida vai correr bem. Bom dia, Maria do Céu. Não te fizeram nada, Margarete Santos. A partida não te fizeram nada, mas ligas para mim em privado para tirarmos isso a limpo. Se tens alguma bruxaria feita. Quantos comentários e partilhas temos? Digam lá. Escrevam aí. Quantos comentários e partilhas temos? Digam lá, escrevam aí para eu saber mais ou menos como é que isto está. Isto está muito fraco, mas pronto. Foi tudo de férias. Ninguém quer saber do Facebook. Para nada. Ana Gomes, um conselho. Ana Gomes. União do céu com a terra. Deves-te ligar mais a Deus. Estabelecer um contacto mais com Deus. Olá Santos, bom dia. Bem. Deus e obrigada pela vossa participação. Vamos acabar aqui o direto, visto que não temos muita gente. Os próximos já serão feitos de Figueiredo de Castelo Rodrigo, em princípio. Adeus e obrigado pela vossa participação.